Bom, meus irmãos, eu salvo a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Estou muito contente em poder voltar a esta casa que me recebeu muito bem na primeira vez que eu estive aqui. Eu estive aqui na primeira semana de fevereiro. E por coincidência, eu ministrei a palavra que o pastor Will hoje liberou sobre nós. E é muito bom quando nós vemos a palavra que o Senhor nos escolheu para poder ministrar e em outrora ser ministrada sobre nós. É muito bom. Então que Deus seja louvado pela sua vida, pastor Will. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que tem sido dito aqui. Eu acho que Deus já falou muito, né? Eu acho que quem não ouviu a voz de Deus aqui é porque está desligado, ou porque está com preocupações em outros lugares, porque Deus já falou através dos louvores, através de cada oportunidade, né? E agora, claro, Ele vai falar através da palavra. E eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Aleluias. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Como eu costumo dizer, enquanto você vai procurando, você vai glorificando o nome do Senhor, porque motivos não faltam. Eu gostaria de reforçar algo que a missionária Kátia disse aqui. Ela disse que talvez muitos de vocês possam ter vindo aqui por um convite. E sim, Deus usa o homem para convidar, mas quem traz é Ele. Então, se vocês estão aqui, se o pastor Joe está aqui, não foi por um mero convite, por uma mera agenda, foi porque o Senhor nos trouxe para este lugar. Então, vamos aproveitar, meus irmãos. Todo instante, a cada momento, vamos aproveitar. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o texto que norteia essa campanha, que é o versículo 7, e eu tomo a liberdade de também acrescentar o versículo 8, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor. 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 Dando glórias e aleluias. Dizendo: Deus, tu és santo, tu és verdadeiro, tu és fiel, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Então glorifique o nome do Senhor. Você não veio aqui para simplesmente ouvir o pastor Rui, não, porque o pastor Rui não tem nada para oferecer. Eu não vim aqui para oferecer nada. Se você gastou o seu Uber achando que o pastor Rui tem algo para oferecer, você gastou o seu Uber à toa, porque quem tem aqui para dar, quem tem aqui para oferecer é Ele, é o Senhor dos exércitos, aquele que não por um mero convite, mas nos atraiu para este lugar aqui nesta noite. Aleluias, meus irmãos. O livro de Apocalipse, ele foi escrito em uma situação um tanto complexa, em um cenário um tanto complexo. João, nesta ocasião, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, ele estava cativo, ele estava preso, ele estava passando por um dos piores momentos de sua vida, porque era uma prisão perpétua. João sabia que dali ele jamais sairia. João sabia que dali ele jamais viveria a liberdade que outrora, até mesmo antes de se relacionar com Cristo, ele teria. Por quê? Porque muitos de nós, meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, é muito comum que nós tenhamos uma mudança de mente. É a famosa metanoia que Paulo diz e que
Missionária Kátia falou aqui hoje também, é a metanoia, a mudança de mente. Então, quando nós temos essa metanoia, automaticamente nós deixamos de viver por opção, por entender o Evangelho, alguns cenários que antes para nós eram prazerosos, cenários que antes para nós não víamos mal algum, mas quando nós aceitamos a Cristo, quando Cristo passa a viver em nós, assim como Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a metanoia é automática. Lugares que eu frequentava, eu passo a não frequentar mais. Assuntos que eu tratava, eu passo a não tratar mais. As roupas que eu usava, eu passo a não usar mais. Por quê? Porque eu entendo que a liberdade que eu tinha, a falsa liberdade que eu tinha hoje, eu não posso ter mais. Timóteo, os outros podem, você não. Aleluia, Timóteo, os outros podem, você não. Assembleia de Deus, resgatando vidas para Cristo, os outros podem, vocês não. Aleluia. Então João aqui estava diante de um cenário complexo, ele estava preso, ele sabia que dali ele iria apenas para o céu, junto ao seu Senhor. Até que um dia comum lhe aparece o Senhor Jesus. Até que um dia comum em que João levantou, fez os seus afazeres, não estava com nada especial agendado, o Senhor Jesus decide aparecer para João, ressurreto. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido assunto ao céu, e depois de anos, João já estava esperando a morte, mas de repente aparece Jesus em um dia comum. Um dia comum como hoje, segunda-feira. Um dia comum, talvez como hoje, uma campanha à vista de alguns outros, como outra qualquer, mas Deus está falando que hoje eu vou aparecer para você. Hoje eu marquei para aparecer para você. Hoje você deve ter vindo aqui dizendo, não, eu vou ali apenas cumprir um protocolo. Deus está dizendo, não, hoje eu te trouxe aqui para mudar algo na sua vida, para mudar algo na sua história. Aleluia! Jesus então aparece para João, e diante daquela visão tão extraordinária, tão celestial, tão pura, tão magnífica, a visão era tão grandiosa que João não se aguenta e cai. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 1, versículo, deixe-me confirmar aqui, 17, que João fica tão impactado com aquela imagem que ele cai, como se ele estivesse morto. Daí então ele relata que Jesus toca com a sua destra nele e diz, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Entenda que João, diante daquele cenário, João cai, João se prostra, João fica completamente sem reação. Aí vem Jesus e toca nele dizendo, João, não temas. É Jesus falando para nós nesta noite. Eu não sei o motivo do qual talvez você esteja prostrado ou prostrada, mas hoje o Espírito Santo de Deus veio aqui para tocar na sua vida e dizer, não temas, porque eu sou o princípio, eu sou o começo e o último. Era Jesus dizendo, João, você acha que acabou, mas ainda há muito que se fazer, então levanta. João, você acha que aqui é o ponto final, mas não é. Nós temos muito o que fazer, então levanta. Eu gostaria muito, eu não tenho esse costume, mas eu gostaria muito que você virasse para o seu irmão neste momento e dissesse, meu irmão, eu não sei o cenário que você está passando. Meu irmão, eu não sei o cenário que você está passando, mas se levanta, porque há muito que ser feito, há muito que ser feito. Aleluia! E o que tinha para ser feito? Jesus aparece para João para que João escrevesse para as igrejas, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que é a igreja que nós estamos vendo aqui hoje,
e também Laodiceia. Para cada uma dessas igrejas, Deus fez algumas considerações. São 7 igrejas. Para 4 dessas igrejas, Deus fez críticas e elogios. Para 2 dessas igrejas, Deus fez apenas elogios. E para uma delas, fez apenas críticas. Mas o interessante é que quando nós lemos as cartas, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós percebemos que Jesus finaliza todas as cartas com uma assinatura. E a assinatura é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Tanto para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Jesus ele deixa uma assinatura em cada carta. E a assinatura era: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje, tomando propriedade dessa palavra, Deus me trouxe aqui para dizer: Assembleia de Deus, resgatando vidas para Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às. O que o Espírito diz às. Um versículo que parece que é muito comum, né? Muito simples de se entender. Mas não. Quando nós analisamos dentro da ótica da hermenêutica, nós vemos que esse versículo fala muito mais. Quando Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que... quando Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele usa o verbo ouvir e não o verbo escutar. Por quê? Existe uma diferença. Podem parecer iguais, mas o verbo escutar é um verbo que aponta para uma ação involuntária. Por exemplo, eu estou pregando aqui para vocês, mas eu estou ouvindo um zunido do microfone. Amém? Eu estou escutando, melhor dizendo. Eu estou escutando, ou seja, eu estou pregando, mas involuntariamente eu estou escutando o zunido do microfone. Ou seja, é uma ação involuntária. Mas Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque quando nós paramos para ouvir, nós estamos consumindo, nós estamos retendo, nós estamos nos alimentando. Então Jesus aparece e diz para todas as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não adianta você vir aqui, sair da sua casa, passar quase 3 horas nesse culto e deixar tudo que você escutou aqui. Você precisa ouvir. E ele diz assim: quem tem ouvidos. Só que aqui ele não está apontando para o órgão auditivo, não. Ele está apontando para a maturidade. É Jesus dizendo: quem tem maturidade para ouvir, quem tem maturidade para absorver o que será dito aqui, retenha, se alimente, pegue, guarde e leve para a tua casa. Quem tem maturidade, ouça, retenha, consuma o que o Espírito diz às igrejas. Um mistério que envolve essas igrejas é que, quando nós paramos para ler cada uma delas, se nós lermos à luz do Espírito, nós vamos nos identificar nelas. Por exemplo, Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor. E quantos de nós, ao decorrer da nossa caminhada, derivado de tantos problemas, de tantas traições, de tantas frustrações, de tantas portas fechadas, nós acabamos perdendo o primeiro amor. Eu, pastor Joey, já perdi o primeiro amor. E eu louvo a Deus, porque a graça e a misericórdia do Senhor me reencontraram. Eu já perdi, eu acredito que alguns também tenham perdido. E se hoje alguns de vocês se encontram nessa situação, hoje é o momento, hoje é a data e o lugar qual o Senhor reservou para te encontrar. Aleluias! Pérgamo foi uma igreja que recebeu uma crítica por ela ter permitido a doutrina de Balaão entrar em sua igreja.
O que é a doutrina de Balaão, pastor Joey? A doutrina de Balaão é uma doutrina que nós vemos lá no livro de Números, onde Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Só que quando Balaão abre a sua boca para amaldiçoar o povo de Israel, ele começa a abençoar. Ele não entende o que está acontecendo. Ele está sendo pago para amaldiçoar, mas quando ele abre a boca para abençoar. Ele não entende até que ele se dá conta. Não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Não existe a possibilidade de amaldiçoar aqueles escolhidos, os quais o Senhor abençoou. E a gente fica desesperado, porque o feiticeiro, a feiticeira, fulano, beltrano, lançou uma palavra contra nós, uma praga. Meu irmão, creia nessa palavra. Não há como sermos amaldiçoados uma vez que o Senhor tenha nos abençoado. Aleluias! Tiatira foi a igreja que aderiu e permitiu a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Pastor Joey, o que é a doutrina de Jezabel? A doutrina de Jezabel é o que nós vemos no livro de Reis. Jezabel, uma rainha que se tornou rainha através de seu esposo Acabe, ela introduz a idolatria a outros deuses no meio do arraial, no meio de Israel. Então aqui a gente vê o cenário de pessoas que, justamente duvidando do poder de Deus, acabam se voltando contra Deus para se voltar para outros deuses. Existem pessoas que estão na igreja, mas não deixam de consultar a simpatia que A e B indicaram. Existem pessoas que estão na igreja, inclusive aqui fazendo a campanha das portas abertas, mas não deixam de fazer uma visitinha no perfil da mãe tal ou do pai tal. Deus está falando, eu estou excluindo as doutrinas de Jezabel. Ou você me adora, ou você é fiel a mim, ou a sua vida vai ficar do jeito que está, parada, estacionada, porque ninguém tem como adorar dois deuses. Sempre que você estiver disposto a adorar dois deuses, um deles vai sempre se enfurecer contra você, porque você vai sempre dar mais valor a um do que ao outro. Deus está falando, eu estou percebendo o que vocês estão fazendo. Aleluia! O que falar de Sardes? Sardes é a igreja que vivia de aparência. Sardes tinha aparência de viva, mas estava morta. Repita comigo, estava. E quantos de nós, muitas das vezes, não estamos como Sardes? Estamos na igreja para cumprir protocolos. Estamos na igreja para cumprir escalas. Estamos na igreja para ficarmos bem na foto para o pastor, para a pastora. Estamos cumprindo protocolos. Estamos com fama de quem vive, mas está morto. Aqui no púlpito rodopeia, marcha, fala em línguas, mas em casa não sai das redes sociais. Aqui no culto rodopeia, entrega a visão da cambalhota, mas em casa não tira um minuto para orar pela igreja ou pela campanha. Deus está falando, eu estou vendo aqueles que têm fama de que vive, mas estão mortos. Estão mortos. E o que falar de Laodiceia? Eu também já fui como Laodiceia. Laodiceia era aquela que não era nem fria, nem quente. Ela era morna. A ponto de Deus falar, por não ser nem fria, nem morna, eu estou prestes a vomitar da minha boca. Aleluias. Então eu estou passando por essas igrejas para que vocês possam ver que são igrejas que muitas das vezes nós somos comparados, nós estamos exatamente nesse cenário, como Éfeso, Pérgamo, Tiatira e todas essas outras que eu citei aqui. E até que nós chegamos na igreja de Filadélfia. Versículo 7 diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Jesus diz, escreve para o anjo da igreja, é justamente Jesus dizendo, escreva para o responsável da igreja. Porque todos nós sabemos que essa nomenclatura, o anjo da igreja é dado ao pastor, é dado ao responsável pela igreja. Então Jesus diz, escreva aí para o responsável, para o pastor da igreja. E quem é que está dizendo? Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando Jesus diz, escreve aí para Filadélfia, dizendo que quem fala com ela é o santo, é Jesus dizendo, diz que quem fala é o santo, eu estou requerendo santidade. Eu estou requerendo santidade. Aleluia. E ele dizia o que é verdadeiro. Jesus reforçando a declaração que ele mesmo deu em João 14,6, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E em seguida diz, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando nós chegamos nesse ponto, automaticamente nós precisamos voltar um pouco atrás. No livro de Isaías, relata a história de Eliaquim. Eliaquim, o mordomo do rei Ezequias, que ficou responsável depois de Sebna, para justamente tratar das coisas do rei. Então, dentro de Israel, dentro desse período, Eliaquim, ele só temia ao rei. Abaixo dele, ele era o Todo-Poderoso. E a chave de Israel, a chave de Davi, que aqui é representada por Israel, foi dada exatamente para Eliaquim. Ou seja, o governo, a autoridade foi dada para Eliaquim, que já prefigurava Cristo. Por isso que agora João diz, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Esse cenário já tinha acontecido para apontar um acontecimento que haveria de vir no futuro, que era justamente Jesus se apresentando para João. Mas entenda que Eliaquim tinha a chave e autoridade sobre Israel. Jesus não. Jesus tem autoridade nos céus. E essa chave de Davi, que está nas mãos dele, é exatamente a chave dos céus. É exatamente ele que vai determinar quem entra e quem fica. Muitos estão se achando com um documento oficial dizendo, eu tenho direito para dizer, você não vai, você vai, você prega, você não prega, você louva, você não louva, você entra, você não entra. Aí vem João e diz, ele está com a chave de Davi. Somente ele pode abrir portas que ninguém pode fechar, e somente ele pode fechar e ninguém poderá abrir. E o interessante desse texto é que chave está no singular. Por exemplo, suponhamos que o pastor Bruno perca a chave aqui da igreja. Acredito eu que a missionária Kátia deva ter uma cópia, certo? Então, se ele fechar e perder a chave, a missionária Kátia tem a possibilidade de vir e abrir. O texto diz, ele tem a chave. Só existe uma chave. Não é à toa que ele diz, eu sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A chave, a única chave dos céus, a única chave da salvação não está na mão do pastor, não está na mão da missionária, não está na mão do pregador, não está na mão das irmãs que louvam. A chave da salvação está nas mãos daquele que tem autoridade para abrir e ninguém fechar, para fechar e ninguém abrir. E ao decorrer da Bíblia nós vemos dessas portas sendo abertas. A porta da cura, a porta da restituição, a porta de graus elevados na sociedade. Mas nenhuma dessas portas vai valer mais a pena do que a porta dos céus para nós. Hoje a campanha de portas abertas é para a vida espiritual. Eu te pergunto, como é que está a tua vida espiritual? Será que você está como Éfeso, perdendo o primeiro amor? Será que você está como Tiatira, se relacionando com as doutrinas de Jezabel? Será que você está com as doutrinas de Pérgamo, se envolvendo com Balaão? Será que você está como Laodiceia, nem quente nem morna, nem quente nem fria, mas morna? Deus hoje te chamou aqui não para te acusar, mas sim para sinalizar onde você tem que melhorar. E o versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Aleluia! Ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele não está dizendo o pastor conhece as suas obras. Não, ele está dizendo eu conheço as tuas obras. Ele não está dizendo a missionária conhece as suas obras. Não, ele está dizendo eu conheço as tuas obras. Ele não está dizendo, olha, o pastor Will, que é seu amigo, conhece as suas obras, pastor Joey. Não, ele está dizendo, pastor Joey, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem a chave de Davi, ele conhece as tuas obras. Aleluia! Ele conhece as minhas obras. Ele conhece as tuas obras. O que é muito bom. Porque quando nós estamos sendo injustiçados, essa palavra nos conforta. Afinal, Deus conhece as nossas obras. Mas isso é muito ruim. Porque muitas das vezes estamos cometendo erros que a igreja não vê. Estamos cometendo erros que o pastor, que a missionária não vê, mas ele vê. Porque ele diz, eu conheço as tuas obras. E eu consigo ver isso de maneira muito clara através da vida de Davi. Davi, quando lutou contra o urso e contra o leão, ninguém viu, senão Deus. Algo bom, maravilhoso, não é verdade? Mas e quando Davi estava no terraço? Ninguém viu, mas Jesus viu. Deus viu. Aquele que contempla todas as coisas, ele viu. E ele veio aqui hoje para dizer, eu tenho visto, eu conheço as tuas obras. Existem obras que estão completamente desalinhadas, mas hoje eu vim aqui para alinhar. Eu não vim aqui para te acusar, eu não vim aqui para te desprezar, eu vim aqui para dizer que apesar dos seus erros, a graça e a misericórdia estão disponíveis para serem derramadas sobre a sua vida. Aleluia! E